A igreja de Efésios, Paulo ele vai para uma região, ali da região, e ele inaugura uma igreja, numa das suas expedições missionárias. E essa igreja, certo, na cidade de Éfeso, ali na Grécia. Amém, gente? Posso começar? Porque se eu não puder, eu vou esperar. Mas vamos começar então, agora, vou valer? Então lá na região da Grécia, quando ele inaugura, ele deixa aquele povo e depois ele tinha que doutrinar esse povo. E as cartas que Paulo escreve às igrejas, era tão inspirada pelo Espírito de Deus, que serviram também para doutrinar o restante das igrejas. No caso nós, uma igreja, quase 2000 anos depois. As doutrinas bíblicas são tiradas da Bíblia Sagrada, certo? E que devem ser aplicadas para a igreja, o estilo de igreja. Então a igreja, ela tem cunhos doutrinários, ela tem valores, a igreja ela tem princípios inegociáveis, amém, gente? E da carta aos Efésios, no capítulo 4, Paulo ele traz uma ideia do que seria a igreja, que igreja e religião são duas coisas tão longes uma da outra, que nem pode ficar perto que não dá certo, sabia disso? Religião e igreja não deu certo, nunca deu. Então, igreja é uma coisa bem definida, com doutrinas, com valores e princípios. Religião é um anseio humano de se conectar com algo que está transcendente, lá distante, então eu crio um ritual para me conectar com ele. Isso é religião. Deu para entender então? Deu para entender? Duas coisas distintas. Para essa igreja existir, ela tinha que ter algo muito especial. Então começou a juntar gente na igreja lá em Éfeso. Começou a chegar gente, convertidos, pessoas que ouviram falar de Jesus, e começou a chegar nessa igreja. E aí Paulo, vendo o crescimento, ele começa, que ele inaugurou e ele saiu, então ele escreve as cartas, e uma das igrejas é essa de Éfeso. Ele escreve a carta para organizar a igreja. Então imagine uma igreja em crescimento, e uma necessidade de organização, e uma necessidade de colocar as coisas nos devidos lugares. Amém, gente? Alguma dúvida até então? Porque se tiver pergunta, se eu puder responder, eu vou tentar responder. Então, Paulo ele falando isso. A partir do verso 9 em diante, certo? Se a gente fazer uma leitura, nós não temos tanto tempo para explanar o livro de Efésios, que é muito rico. Ele fala, ora isto, ele subiu, que é, senão também aquele que desceu aos lugares mais baixos da terra. Está falando de Jesus. Ele vem falando de Jesus Cristo para a igreja. Aquele que desceu, Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele está falando, então Jesus subiu, ressuscitou no terceiro dia, deu missão para os apóstolos, e a igreja vai crescendo. E aí ele fala, olha, então ele chama um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outros para pastores e outro para mestres. Então, na igreja, basicamente esses 5 ministérios são o cunho, a estrutura da igreja. A estrutura, É claro que depois vieram outros ministérios biblicamente reconhecidos, como é o caso do diaconal, a diaconia, o presbitério. Amém, gente? Mas aí, especificamente nessa igreja, ele falou, olha, nós temos aqui profetas, nós temos aqui mestres, nós temos aqui evangelistas, nós temos essa classe, mas para que serve essas pessoas? Para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos. A igreja precisava ser aperfeiçoada, ajustada. Então lá tinha as pessoas que tinham dons e talentos de liderança, para treinar a igreja e aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então para que serve um líder? Para treinar outras pessoas. Para que serve um ministério na igreja? Para treinar outras pessoas, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra, para que o corpo de Cristo, olhe para mim, seja ajustado,
edificado. Porque Paulo está falando aqui aos Efésios que a igreja é um corpo. E depois ele fala lá em Coríntios que porque a orelha é a orelha, ela não pode falar que ela não vai estar no corpo. Porque eu sou mão, eu não vou estar no corpo e ajudar o corpo. Ele fala mais ou menos algo assim. Baseado nisso aqui, Paulo fala, olha, então existem líderes específicos que irão treinar outras pessoas. Essas pessoas serão treinadas, certo? Para que depois de treinar, elas possam também treinar outras pessoas para o quê? Que cheguemos à unidade. Aí vai falar de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a necessidade da igreja se ajustar. Então, na cabeça de Jesus Cristo, o nosso Senhor que morreu na cruz, Ele envia o Espírito Santo para que Paulo organizasse a igreja que Paulo fundou. E ele fala, eu preciso então de talentos. Talentos para organizar o corpo. Porque está chegando gente, estava chegando gente nessa igreja. E aí o que deveria ter? Apóstolos, pastores, mestres, doutores, evangelistas. Para que a igreja fosse aperfeiçoada, treinada, para quê? Para a obra. Então quem é que faz a obra de Deus? A igreja. Amém, gente? Quem é que faz a obra? Nós fazemos como igreja. Para que existem então essas funções básicas da igreja, que são 5 que estão ali? Já falei que existem outros, mas especificamente em Efésios os 5 ministérios. Volta o versículo 11 para mim. Versículo 11. No 12, perdão, o 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento da Núbia, tendo em vista o aperfeiçoamento do Marcos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o que? A obra do ministério, que é a igreja. Então é muito claro e evidente que nós como igreja temos um encargo. Só que aí Deus levanta líderes, para que esses líderes treinem outras pessoas. E aí Deus nos deu uma missão, diga amém. Essa é a missão. Então esquece aqui placa religiosa, placa denominacional, esquece religião e vamos nos aprofundar na Bíblia Sagrada para entender, no suprassumo do que é a igreja, na essência do que é ser igreja. Então igreja não está reunidos apenas num prédio. Igreja não é apenas estar, o quê? Confessando a mesma fé. Igreja é pessoas que estão dispostas a ter um encargo para ajudar outras pessoas, trazer pessoas que não conhecem o Cristo, porque o versículo 12, o 13 e o 14 fala isso, pessoas que não conhecem Jesus, e levar essas pessoas a conhecer e se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Alguma dúvida? Está claro isso para você no teu coração? Olhe para mim então, vamos lá, coloca o versículo 13, o ato 13. Aí a gente leva eles a conhecerem Jesus, como um dia você conheceu Jesus, como um dia alguém se tornou igreja junto com outra pessoa, e você conheceu, e vai conhecendo, cheguemos à unidade da mesma fé. E aí tem a questão que fé e crença são 2 coisas diferentes. Não vou pregar hoje. Fé e crença são coisas distintas. Amém? Está meio confuso, entendo? Porque a gente mistura muitas coisas pensando que elas são, certo? Sinônimos e não são sinônimos. Crença é uma coisa, fé é outra. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. A unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus Cristo. A obra que Ele realiza. Para que eu possa me tornar um discípulo. Pronto. É aí que está dizendo isso. Para que eu possa ter uma estatura a qual Cristo é. Então qual que é a missão da igreja? Pegar pessoas que não conhecem Jesus, levá-las a se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Agora vem
o slide. Primeiro ponto. Vamos lá, coloca para mim, Thaís. Nossa missão como igreja, baseado em Efésios capítulo 4. Pode passar. Nosso propósito como igreja é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, ao ponto de se tornarem discípulos de Jesus, não apenas admiradores, não apenas contempladores, não apenas pessoas que gostam de contar uma canção para Ele, mas discípulos de Jesus Cristo. Amém, gente? Amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Então vamos repetir comigo. Nessa igreja nós temos um encargo, uma missão. Amém, gente? Qual é? Nosso propósito. Vai lá, 1, 2, 3. Essa é a missão. Aqui está na nossa linguagem BR, mas é isso que existe igreja. Quem não conhece, fazer Jesus se tornar conhecido naquele coração. Não, olhe para mim, a história de Jesus, mas o Jesus da história. Não o Jesus religioso, mas o Jesus que forma discípulos. Como é que se forma discípulo? Réplica. Estava em casa hoje, e lá do meu apartamento a minha esposa falou: o que é aquilo lá? Eu olhei, falei: é uma célula. Ela falou: não, era um pessoal fazendo meditação, num círculo lá embaixo, sentado no chão. Estavam lá uns 40 minutos. Eles estão fazendo discípulos, ensinando alguma coisa transcendental para aquele povo. Tinha um líder sentado numa almofada, investindo tempo, treinando pessoas para um propósito. Mas o propósito deles não é o verdadeiro da história. Quem está me entendendo? Esse é o propósito nosso, isso é a nossa missão, de levar pessoas para se tornarem discípulos de Jesus, não meus seguidores, mas o que eu recebo de Cristo através do meu líder, que me traz crescimento, confronto e vida com Deus, eu passo para os demais, e aí essa pessoa vai crescendo e desenvolvendo em Cristo Jesus. Amém, gente? Vamos lá, próximo slide. Nossa visão. Visão é uma coisa, missão é outra coisa. A missão é a coluna da igreja, a estrutura principal. Ter uma igreja onde cada crente seja discipulado, se tornando parecido. Essa é a missão que eu tenho, a visão que eu tenho. Através das células, nós iremos alcançar a comunidade, pessoas que não conhecem, e também a nossa cidade. Eu posso ouvir um amém por isso? Então vamos por parte. Ter uma igreja de discípulos, porque nós temos que nos parecer com Jesus. Para isso existe igreja. Igreja não é para bajular os seus gostos. Igreja é para te fazer parecido com Jesus Cristo. Posso ouvir um amém bem gostoso? Aí nós temos as células. Nas células, a gente alcança pessoas, alcança a comunidade e podemos alcançar uma cidade. Tem uma cidade na Guatemala, certo? Omango, Olambo, um negócio assim, o nome dessa cidade. Aonde em 1970 plantou a primeira igreja evangélica nessa cidade, na Guatemala. Preste muita atenção. E era uma cidade viciada em álcool, né? O consumo do álcool era excessivo, muitas brigas, prisões, latrocínios, roubos, muitas coisas. Hoje, quase 95% da cidade se converteu. O presídio já está fechado há vários anos. As frutas, está na internet, as frutas dessa cidade são gigantescas como lá de Canaã, quando o povo foi espiar a terra. Cachos de uva que uma pessoa sozinha não consegue carregar, está lá, é só ver a foto e vai no YouTube, irmão. Se você não está acreditando, vai no YouTube. Cachos de banana maior do que um ser humano. Quem já viu isso?
Quem já viu isso? Levanta a mão. Lá tem repolhos desse tamanho. E aí, da onde que eles falam? O prefeito, fecharam a delegacia, não tem nenhum roubo, não tem nada, porque aquela cidade foi alcançada por esse propósito. Então tem jeito para o lastimável estado que está a nossa nação. Basta a igreja ser igreja, nada mais. Só isso. Olhe para mim, somos 40 milhões fora desviados, dobra, se for para desviado vai quase para 100 milhões. A nossa população é 200 milhões, 40 milhões ativos e 40 a 50 milhões desviados, Colemar. Dá quase 45% aproximadamente. Índice de desenvolvimento humano aqui no Brasil, terrível. Não vou nem falar. Alfabetização, esgoto, coisas mínimas de uma sociedade. A gente não tem. Seria totalmente, então a missão nossa é fazer uma pessoa se parecer com Jesus, e a nossa visão é essa. Tendo, de fato, as colunas da visão do MDA como nossa ferramenta no processo. Dentro da visão do MDA existem ferramentas e princípios. Aí eu vou repetir novamente o que você já sabe, para que na tua célula aconteça esses valores, porque se lá não acontece, você está fazendo só ajuntamento sem propósito. Quem está me entendendo? E ajuntamento sem propósito eu vi lá no meu prédio lá embaixo, né, pastor? A hora que você mostrou para mim. Ajuntamento sem propósito tem em qualquer lugar. Mas para que nós existimos como igreja? Eu li Efésios 4. Mostrei para você, é para um crescimento, pegar uma pessoa que ainda não conhece e no desenrolar da vida dela, 1 ano, 2 anos, essa pessoa chegou, ela já está preparada para cuidar de outro e ir no mesmo processo. Então vamos lá. Primeiro, outro passo. Quais são as reuniões mais importantes? O MDA semanal. Por quê? Preste atenção. Eu e o pastor João, a gente não pensa igual e 100%, mas ele é o meu discípulo. E eu sou o discipulador dele. E eu também não tenho que fazer ele pensar igual a mim. Mas o que tem que prevalecer? O evangelho entre nós dois. Jesus nos uniu. Quem está me entendendo? Então eu gasto um tempo com ele de discipulado. O MDA semanal é a reunião mais importante para nós fazermos discípulos. Demorou a cair a ficha para mim, sabia disso? Porque eu também faço parte de uma igreja histórica. O que Jesus fez? Jesus abriu uma igreja, quando ele chegou aqui, ele foi fazer discipulado 1 a 1. Responde para mim. Porque se ele abrisse uma igreja, ia bombar. Água virando, vinho. Traz os mortos. Levantava e saía andando. Cego. Cara, ia ser uma loucura a igreja de Jesus, o prédio. Moço! Pensa, Daniel. Uma igreja onde Jesus Cristo era o pastor, gente. Ele fez isso? Ele fez isso? Ele construiu o prédio? Ele fez discípulo. Ele investiu em gente. Teve êxito em todo investimento? Não, mesmo ele sendo Deus. Judas Iscariotes. Tem discípulo que você procurar na história e na Bíblia, depois de Atos 2, eles sumiram. Sumiram. Não tem registro. Não tem registro. Sumiram. Desapareceram na história. Agora teve uns caras, como eu vi lá na praia, como é que o cara falava? Esqueci. Como é que é? Esqueci. Um culto que eu fui. Mas vai lá, depois eu lembrar eu falo. Então, reunião mais importante de uma célula, MDA.
o discipulado semanal. Se não houver uma formação de discípulo, não teremos uma qualidade na célula. A célula é um ponto de pregação, de pessoas fluentes, sem o quê? Comprometimento com você. Quando é que eu identifico que uma célula não tem discipulado? Quando não há resposta nessa célula. Não tem MDA nessa célula. Não tem envolvimento nessa célula. Na coluna do MDA, a reunião da célula é a segunda reunião mais importante. Eu vou provar para você na nossa comunidade. Reunião da célula. Se a célula for boa, ali é um F que eu que digitei, mas for boa, se tiver o MDA 2 ou 3, que é os 3 discípulos, ou 2 na célula, em cada uma das células, a multiplicação será natural. Não precisa esforçar, colocar um revólver na cabeça do cara. Você vai multiplicar. Lembrou aí, Daniel? Você vai multiplicar? Você vai abrir o teu PG? Ele vai ser natural. Se tiver MDA 2, 3, se tiver discipulado na célula, ela na época da multiplicação, daqui a pouco eu vou falar das mais ferramentas, ela naturalmente multiplica. Não precisa esforçar, não precisa a pessoa falar, nossa, eu não aguento mais. Não, é só ter o MDA e uma célula 10. Vamos lá, outra reunião. Culto da celebração. Quando nós temos supervisão certa na célula, as células estão andando bem, o culto de domingo à noite, cabe gente aqui, irmão? O que está acontecendo conosco nesses últimos dias? É só olhar para a nossa realidade. Aí eu ouvi uma mensagem do Luciano Seburaco, que eu compartilhei em todas as subirades de todas, que eu devo servir mesmo estando mal. Quem ouviu essa mensagem que eu postei lá? 11 minutos ou 16 minutos? 11 minutinhos. Gasta 11 minutinhos, está lá em todas as redes que eu postei. Que eu devo servir mesmo estando mal. Só que ela é grande, né? Só que ela vai ali naquele lá é 11 minutos, 11 ou 16, um negócio disso. Só que ela tem uma mensagem maior. Mas basicamente aquilo, ela é poderosa. Culto de celebração, se houver, eu coloquei houve, né? MDA da semana com os seus discípulos. Vamos lá, vamos acompanhar. Como será a reunião de célula? Você fez o MDA na semana. Você tem 3 ou 2 discípulos. Você fez o MDA. Como que vai ser a sua célula? Responda para mim. Como que ela vai ser, gente? Bombar. Todo mundo animado. Para que serve o discipulado? Não é para confessar pecado. É para confessar o quê? Tentação. A gente está usando célula MDA para confessar pecado. Está errado. É preventivo. O patrulhamento ostensivo da polícia militar, ela não é preventiva. Não é a Yara, é policial. Sabe, ela é preventiva. Ela está na rua com o carro, se vê um suspeito, aborda o suspeito e vai fazer ali o baculejo. Amém, gente? O MDA semanal, ele é preventivo. Ele não pode ser o remediado. Por que o Brasil está na situação que está? Porque a nossa educação ela não é preventiva, a nossa saúde não é preventiva, porque nós não tem saneamento básico de esgoto. A gente prefere matar lombriga na barriga do que arrumar esgoto na rua. O que é que tem que ter? Transparência no MDA. Eu tenho que ir para o meu MDA e falar, olha, eu estou realmente olhando aquele site pornográfico. E se eu não cuidar, eu vou cair e vou querer ir para o motel com a mulher. Ora por mim, bota a mão na minha cabeça aqui e sapeca o cão. Quem está entendendo? É preventivo, gente. E se houver o MDA bom, a célula está bombando. Ela tem os 3 ambientes, olhe para mim, a célula tem os 3 ambientes. Amor, fé e alegria. Porque a pessoa está confessando o pecado, está sendo curada, tratada. Ela não é perfeita, fala para o seu irmão, nem você é. Ninguém é perfeito aqui. Sabe o que é o teu mal? Você quer cobrar perfeição, sendo que você não é, irmão. Putin. Não cobra perfeição daquilo que você não é perfeito.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6,33. Todos pecaram. Cada um aqui tem uma mazela, seja ela escondida ou não. E quando nós temos um encontro com Cristo verdadeiro, Jesus, ele vai lá naquela mazela, naquela ferida escondida e cutuca, até a gente jogar fora aquela desgraça. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. Então, tem os três ambientes. Como que vai ser a nossa celebração domingo aqui? Como é que vai ser, irmão? Vai bombar. Porque a gente é poderoso, porque a Raquel canta bem, porque o pastor Marcos prega bem? Não, porque nós temos uma igreja que forma discípulos, que investe na vida do outro, que faz o MDA, uma igreja submisso à liderança, uma igreja forte. Algum mal nisso? Vamos lá, o processo, vamos lá. Thaís, me ajuda a pregar. Culto de celebração. Eu já falei isso aí, não falei? Não, claro que eu não falei, Thaís. Culto de celebração, se houver MDA da semana com seus discípulos, já falei. A parte B que eu não falei. Vocês estão espertos, hein? Eu gosto de igreja assim. E a quarta reunião mais importante é essa aqui. Amém, gente? Preste atenção. Aonde o líder irá de fato treinar os seus discípulos para a próxima multiplicação saudável e segura, sem forçação de barra. Cadê o teu discípulo? Você viu que a gente tem a ferramenta e é só o processo encaixar, Colemar? Que a coisa vai fluir naturalmente? Quem está me entendendo, diga amém. Qual que é a reunião mais importante da semana? Tem gente que não pegou, vamos lá. Reunião mais importante da semana. Porque ali se forma discípulo. Preventivo, pecado preventivo, amém? Tudo que eu falei. Segunda reunião. A célula. Porque na célula se ganha o ímpio. A pessoa que não vem num prédio religioso, mas vai na célula. Lá tem que ter pessoas que dão exemplo. Que não são perfeitas, mas dão exemplo. Amém, gente? Agora, eu sou um líder de célula. Eu não venho, eu estou liderando. Vem cá, vem vocês quatro aqui. Vem cá, a Debinha também. A Debinha é do tamanho dos discípulos dele. Estou eu na minha célula. Jesus é bom pregando, porque a gente gosta de pregar. Quem gosta de pregar aqui? Eu gosto. Quem gosta de pregar, irmão? Ninguém? Eu gosto de pregar demais da conta, por isso que eu virei pastor. Vai esse negócio bom, pegar esse microfone, todo mundo me ouvindo, eu falando aqui, tá gostoso. Aí eu estou lá na célula, eu sou um líder de célula. Jesus te ama, você tem que tomar jeito, você também tem, mas Jesus te ama, e você é uma menina de Deus, e você, aleluia, e somos o corpo de Cristo, tal. Eu sou o líder, estou cobrando deles na mensagem, só que eu sou discipulador deles, lá na célula. Aí eu falei, enchi eles disso. Só que cadê o meu exemplo na vigília, no Tadel, no discipulado, na submissão? Eles vão começar a olhar para a minha atitude. Fala para o teu irmão, quando você for pregar o evangelho, o mínimo que você pode fazer é falar, fala para ele. O mínimo isso, é falar. A sua atitude tem que falar por você. Aí eu estou lá, por que às vezes dá poucas pessoas na vigília? Porque eu, líder, não quero vir, e eu não estou aqui, a vigília é importante para você. Quem está me entendendo? Então eu tiro eles da onda, o meu exemplo não é mais de discipulado, eu nem passo o recado, porque eu não estou dando o exemplo de oração, eu não estou ensinando os discípulos que Jesus me deu, não foi o pastor, a orar. Isso é sério ou não é sério? Obrigado, queridos. Aí o que acontece? Na célula eu dou o exemplo, eu prego, erro às vezes. Fala para o teu irmão, sabia que você acerta mais do que errar? Fala só que o teu erro
pesa mais quando eu julgo você. Fala para ele. Quando eu te julgo, fica tão pesado o teu erro. Fala para ele. Eu não consigo enxergar as tuas virtudes. Mas vamos lá. Porque todo mundo que está aqui, irmão, olhe para mim, acerta mais do que erra. Quem concorda comigo? Só que basta um erro. Vamos lá. Aí a célula foi sadia, o cara é o exemplo, o cara é o modelo, ele é o modelo, Jesus é o nosso modelo. Diga amém. Paulo disse, me imitem porque eu imito Jesus Cristo. Foi isso que Paulo falou. Sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E tem gente que fala, aí eu pego aí eu pego isso aí e derrubo algumas teses. Qual é a tese? Você não pode seguir o homem não, você tem que seguir Jesus. Paulo falou, me imita, porque eu imito Jesus Cristo. Não acerto tudo não, tem espinho na carne, aquilo que eu quero fazer às vezes eu não faço, erro, peco tal, mas me imitem. Faz para o homem, não faz para Deus, não faz para o homem não. Paulo falou, me imitem, caminhem comigo. Amém, gente? Vamos lá então. Outra ferramenta importante na visão. Existem 4 ferramentas importantes, fundamentais para que o processo da célula ocorra de forma especial e natural. Especial e natural. Purê de batata. Aonde a célula fica amalgamada. Preste atenção. Eu já falei isso para vocês, mas é na repetição que a gente aprende. O purê de batata, ele tem um cunho espiritual, não social. Posso ouvir um amém? A intenção sempre vai ser a salvação dessa pessoa. Nunca pode ser ao contrário. Eu vou jogar bola, eu vou fazer um purezão de batata. Eu vou jogar bola, mas nessa intenção. Eu vou promover uma festa, um comes e bebes lá em casa, uma noitada de pizza. A ideia é fortalecer esses irmãos estarem comigo em toda a situação. Mas eu também vou levar essas pessoas que estão debaixo do meu cuidado, que Deus me deu para cuidar, os talentos que Deus colocou na minha mão, eu vou pegar essas pessoas e vou levar para uma vigília. Vou ensinar ela a ler a Bíblia. Isso é purê de batata. Envolve todo esse contexto. O jogo de futebol, mas também a leitura bíblica, o devocional. Amém, gente? Outra ferramenta, depois do purê de batata, é um projeto Natanael 3, onde o evangelismo, a igreja não precisa ter um departamento de evangelismo. O que a gente fazia antigamente? Criava-se um departamento de evangelismo nas igrejas, pegava 3, 4 pessoas e falava, vai lá para a rua vocês, compra 3 camisetas e vaza vocês aqui, que nós não vamos fazer com Jesus. Nós não vamos fazer não, vai vocês. Nós vamos ficar aqui, só aqui, de boa. Então sai o departamento de evangelismo. Aí ia lá 10 pessoas com a camiseta. Jesus te ama. Panfletar. Faixa na rua. E aí o restante da igreja ficava o quê? Sentado. Você lembra disso? Quem lembra disso? Foi errado? Não. Ainda bem que teve. Porque se não tivesse nem feito isso, não tinha nada. Conferências missionárias. Nós fizemos algumas aqui. E fazíamos muito antigamente. Mas que missão? Se não é essa de Efésios capítulo 4. Que missão? Ouvi a história do cara que foi lá na Índia, na África, e passou fome, comeu tartaruga, macaco, com espinho, e matou 3 cobras, e pulou a ponte e não morreu. Pegou 8 malária. Aí todo mundo chorava e dava oferta para o cara ir de novo, porque ninguém queria ir. Quem lembra disso? Era assim. Hoje, o Natanael 3 é toda a célula orando, toda a célula convidando os amigos, toda a célula participando do evangelismo, aonde o corpo de Cristo faz a parte dela. Amém, gente? Aí vem o que? Outra ferramenta. O GE, que nós vamos lançar aí com essa inovação da Casa de Paz.
Daqui mais uns dias, mais informações. Aonde? Poderá nascer uma nova célula, onde um novo líder assumirá a futura multiplicação. Pode ser uma casa de paz só de evangelismo, mas pode se tornar uma célula, se você começar a fazer uma casa de paz. Não tem segredo nenhum, mais informações no próximo mês, quando a gente começar a pensar em lançar a casa de paz, que é o GE melhorado. E aí tem o fator Barnabé, que nós fizemos poucos aqui, ou não fizemos quase nada dele, aonde é gerado os novos grupos de MDA dentro da célula. A célula nova que vai nascer, eu não posso fazer o seguinte, vem cá, Romualdo, eu achei o Romualdo, não, eu achei um anfitrião, é difícil, negócio difícil, anfitrião em nota de 100, não sei onde está indo, irmão. Romualdo, um anfitrião. Mas eu não treinei o Romualdo, eu não falei dos pilares para o Romualdo, da estrutura, da responsabilidade do Romualdo. Aí eu vou atrás de quê? De um líder. Vem cá, Debinha, vem cá, Debinha, vem. Você vai lá, a Débora nem conhece o Romualdo, não gerou intimidade, você vai assumir aqui, essa aqui, começa quinta, hein? Eu não formei, ninguém está discipulando a Débora não está no trilho da liderança, aí a gente, vai lá, aí pega aqueles 3 de novo, que vocês ficaram na onda aqui, vem cá os 3, aí tá lá, vem cá, nem aqui vocês querem vir, agora tá bravo mesmo, vem cá, os 3, aí ele é o anfitrião, ele entrou de graça na história, ele não sabe desses princípios. A Debinha também mas treinamos ela pouco, a culpa é minha, como pastor da igreja. E aí, do supervisor, todos nós temos que dar um treinamento adequado para ela. Daqui 1 ano, ela vai fazer isso. Se ela fizer bem treinada, se o Romualdo for um anfitrião bem treinado, a Debinha já pegou e já começou o AI, que ninguém mais faz AI aqui, mas começar o AI com eles vão desviar? Olhe para mim. Eles irão desviar, gente? Eles vão seguir o exemplo da Débora. E aí nós vamos pegar o Alexandre, vem cá, Alexandre Filho. O Alexandre Filho, ele é quem? Vem cá. Você está acostumado a subir aqui? Sobe aqui, moço. Quem? Oxi. O Alexandre é o quê? Lembra da missão nossa? De fazer quem não conhece Jesus se tornar um discípulo de Jesus? Daqui 1 ano ele se torna um discípulo e um discipulador. Tudo bem com você? Quanto você pede? Você está medindo quanto? Não sei. Eu tenho 1,60. Você já passou eu tenho uma perna comprida dessa feia. Tem que ter uma perna bonita igual a minha. Curtinha, bonitinha. Vamos lá. Aí, agora, do jeito que, se nós não treinarmos, não orientarmos, a gente até ganha. Mas o segredo não está no ganhar. O segredo, nós somos uma igreja brasileira que tem quase 50 milhões de desviados, irmão. Qualquer visão ganha. De Universal a Batista. Ganha. Não é? Qualquer visão ganha. Evangelismo na praça, na rua. Qualquer conferência, qualquer visão ganha gente. Por isso que tem um monte de igrejas. Mas nós estamos como igreja fazendo desviados ou nós estamos fazendo discípulos? Vamos olhar os números. Dos 40 milhões de evangélicos no Brasil, qual é o número que você daria? Quantos são discípulos verdadeiros de Jesus? O que você acha? Vamos lá, eu quero que você me ajude a pregar. 10% aqui, mais ou menos, vai falando aí, um índice. Eu quero ser generoso, 50%. Generoso. Nós estamos falhando aonde, Romualdo? No processo de ser o modelo de discipulador na vida da pessoa. Nós estamos falhando em qual processo? Olhe para mim. Nesse decorrer de Efésios capítulo 4, para aperfeiçoamento dos santos. É isso que nós estamos falhando.
E o fator Barnabé é aonde, como que tem que ser uma célula. Então eu sou um supervisor. Ele é um membro ativo, abençoador, está na igreja, dizimista, a gente está vendo ele chegando, tal, um cara maneiro, se converteu, batizou. Então você pode, né, eu estou com a ideia de abrir uma célula, um grupo, uma casa de paz lá na tua casa. Começa pelo GE, a casa de paz. Debinha, isso aqui é um Romualdo, você já conhece, você já fez o curso de liderança, você está disposta, junto com as meninas que você está ganhando para Jesus, nós começarmos aqui esse processo, mas você vai cuidar dos seus discípulos. Vai ter que ter MDA da semana. Você vai ter que treinar um dos 3 como teu líder em treinamento e trazer ele ou ela para o Tadel. Para que na futura multiplicação esteja o DNA dentro do coração delas. Ensina elas a orar, Debinha. Ensina elas e ele ler Bíblia. Dê o exemplo para eles, porque a melhor forma é o exemplo. Amém, gente? Essa célula, ela vai fazer pessoas que não conhecem Jesus a se tornarem discípulos de Jesus. Obrigado, Romualdo. Obrigado, Pedro. O fator Barnabé é o MDA dentro da célula. Passa para mim, tem mais alguma coisa aí, Thaís? Valores que devem acontecer naturalmente, não é goela, faca, né? O pessoal que quase matou o cara lá, facão no pescoço, não é faca no pescoço, naturalmente, na vida de cada membro da célula. Qual que é o primeiro valor? Se ele tem o MDA da semana, para isso que tem um relatório que você entrega para o teu supervisor. Para o teu supervisor olhar se lá na célula está tendo MDA da semana com as pessoas da célula, para que o processo aconteça. Uns 2, amém? Quem tem que observar e ensinar isso? O discipulador da célula. E o supervisor tem que ver isso nos relatórios. Você não recebe relatório e já entrega. Você recolhe, observa, porque cada supervisor é para liderar 3 células. Quando for a 6, ele tem que levantar um outro supervisor para ajudar ele. Não tem nada pesado, irmão. Falta só gestão do negócio. Quem está me entendendo? E geralmente é o casal. Em outras igrejas é a pessoa sozinha. Aqui é o casal. Olha só, Crispim é sozinho, né, Crispim? Mas logo, logo, em nome de Jesus. Eis que te digo. Né? Vai nessa, Crispim, que eu estou torcendo por você e para mais uns 30 aqui dentro. Então, o MDA da semana, quem tem que observar isso, gente? Quem? O discipulador seu. Quem tem que observar e quem tem que supervisionar? No relatório. O relatório chegou, vamos ver se teve MDA lá. Um exemplo, a Débora é minha discípula e ela cuida do pessoal aqui. Eu, como discipulador, eu estou fazendo o meu MDA com você. Por que você não vai fazer com os outros? Você só quer melzinho na chupeta? Você só quer, venha a nós, o vosso reino nada. Você quer que eu cuide de você, né? Mas você não cuida de ninguém. Misericórdia. Vamos lá. TSD. O que é o TSD, irmão? É você pegar na mão. Vem cá, Alexandre. Vem cá, Alexandre. Você joga bola, moço. Eu já passei dessa, corre. Oi? Pegar na mão da pessoa que ainda não conhece Jesus e levar ele aos princípios do TSD. Olha, Alexandre, a oração é importante. Eu tenho que fazer isso e eu tenho que ser o exemplo para ele. O que Jesus fez com Pedro, Tiago e João? Levava no monte direto para orar, irmão. Ele não ficava só no zap, mandando recadinho. Ele pegava os caras, vamos orar lá no monte? Bora. E tinha hora, porque os discípulos eram novos na fé ainda. Deita aí no chão, deita no chão. Dorme um pouquinho. Jesus falava assim, ó, fica aqui que eu vou lá. Quando Jesus voltava, os caras estavam dormindo. E Jesus, cara, ora mais um pouquinho. Ensinando, com atitude. Levanta agora. Vocês estão entendendo que às vezes não é erro a pessoa dormir.
Qual foi o erro das 5 virgens lá, e das 5 prudentes, as nécias e as prudentes, as 10 virgens? Não foi o sono, que as 10 dormiram, era o azeite que faltou, irmão. Foi o azeite que faltou, não foi a dormida. As 10 estavam dormindo, e aí, o noivo chegou, opa, tem azeite aqui. Era o azeite que faltava. Vai lá, Alexandre, obrigado, daqui a pouco eu te chamo de novo. Fica ligado. É explicar para o teu discípulo que a oração é fundamental na vida cristã. Não tem outro tipo de relacionamento com Deus. Tem outro, irmão, a não ser pela oração. Como que a gente se relaciona com Deus, gente? Fala para mim. Tem outra forma? Como é que você se comunica com a sua amiga aí? Hein, Joíla, como é que você comunica com ela? Conversando, gente. Não tem outra forma de comunicação. O que o diabo colocou na tua cuca? Que é ruim, que não dá, você não tem tempo, não dá, não tem jeito, não dá e não tem jeito. Mas, veja bem, a forma oral é a única forma de comunicação para nós, a não ser se nós tivermos alguma dificuldade em falar ou em ouvir. Mas aí existem sinais. Quem está entendendo, gente? Vamos lá, passa para mim. Outro valor fundamental. Dentro disso, como está a vida de cada discípulo? Isso é no meu semanal com o meu discípulo. Como é que você está? Financeiramente, teu TSD, o teu casamento, como é que está? Como é que está a sua vida? Você pode compartilhar comigo? Aí tem gente que é líder de célula, mas não tem discipulado. Então ele não está passando DNA para a célula. Tem que ser corrigido. Supervisor, você tem que corrigir isso para mim lá. Nós somos os 5 ministérios para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Amém, gente? Aí vem o quê? O último. Como ele está na célula. Aí você tem o trilho da liderança, que líder, quando fala em trilho da liderança, ele quer dar urticária. Você tem que ter o trilho da liderança na tua célula. De novo? Agora todo mês você quer receber de novo, né? Você quer beijo na boca da tua esposa de novo, não quer? Você quer um carinho dela de novo. E o trilho da liderança é para quê, líder de célula? Para quê que é? Para você, na prestação de contas, saber como é que está cada pessoa que você lidera na célula. Alguma dúvida? Eu estou sendo claro com vocês hoje? Talvez como nunca.